existe um perfil desse paciente que procura o tratamento da terapia morfoanalítica? Em especial que tem assim algumas características que já experimentam outras terapias alternativas, ou você recebe também aqueles que acompanham, que se tratam só no tradicional, como é que funciona? Qual que é o perfil desse paciente? É muito difícil definir esse perfil, mas podemos dizer que tem duas famílias de pacientes, né? Tem os pacientes que apresentam principalmente um sofrimento corporal, um sofrimento físico, né? Uma dor muscular, uma dor articular, uma doença reumatológica, um bloqueio da coluna, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que têm mais ou menos consciência que tem componente psicológico na manifestação corporal, né? Então, vamos acolher esse sofrimento corporal e temos técnicas para trabalhar isso, para ajudar, para melhorar, mas, ao mesmo tempo, acolhendo e deixando espaço para a expressão do sofrimento psíquico da pessoa relacionado com o sofrimento físico. Essa é a primeira família. A segunda família são pessoas que vêm principalmente com o sofrimento psíquico, por exemplo, uma fase depressiva, um excesso de ansiedade, angústia, bulimia, anorexia, todos problemas relacionais também, problemas de separação, problemas no trabalho, insônia. Bom, e acolhemos esse sofrimento psíquico e temos a sorte que o corpo e o quadro sensorial do nosso método nos permite abordar essas questões da psique de um jeito muito diferente. O corpo permite uma via de acesso ao inconsciente de maneira muito mais rápida e muito mais profunda que pela via verbal. E para terminar, eu queria dizer que muitos desses pacientes, justamente, são pessoas que nunca teriam feito uma psicoterapia tradicional. Alguns sim. Claro. Recebemos alguns pacientes que fizeram 10 anos de psicanálise e que depois sentem a necessidade de se tratar com o corpo, ou a partir do corpo. Mas muitos desses pacientes que estamos tratando são pacientes que são mais ou menos declarados incompatíveis com qualquer tipo de terapia. Olha só. E justamente o campo corporal e sensorial que a gente tem permite acolher esse tipo de paciente. E por que esses pacientes procuram? O método já está reconhecido, ele já está trazendo resultados? Por que essas pessoas que não confiavam, vamos dizer assim, entre aspas, ou não procuravam métodos, né, vamos dizer, alternativos, se é assim que a gente pode chamar, elas vêm em busca da terapia morfoanalítica? O que atrai ela nesse método? Eu acho que o mais atrativo é que é uma terapia contemporânea. Na realidade, eu com todos os anos que eu estou trabalhando agora, quase 25 anos que eu estou trabalhando nesse campo, eu vejo como hoje o acolhimento desse tipo de trabalho é muito maior do que há 20 anos atrás. Por quê? Porque a sociedade está em constante evolução e as patologias que surgem e que todos os médicos acolhem no consultório dele, né? Todos têm a ver com o corpo, né? Ou diretamente ou indiretamente. Então, não é uma surpresa que as pessoas estão procurando um tipo de terapia onde o corpo está incluído, que seja a priori ou a posteriori, mas um tipo de trabalho global no qual a base de pensamento, podemos dizer, é o corpo. O corpo serve para pensar. Eu acho que o mais
eficaz, o mais fundamental e o mais eficaz também no nosso trabalho é que a gente consegue que esses pacientes, que às vezes são pacientes que têm dificuldade de associação, que têm dificuldade de falar, conseguem pensar sobre si mesmo, elaborar a partir do corpo. Você está dizendo conversar com o corpo, fazer um entendimento do que o corpo está te dizendo através dos sintomas, né? Claro. Se o meu corpo está acontecendo isso comigo, eu preciso entender por que está acontecendo isso comigo, fazer um entendimento, né? E não só correr para o socorro de parar com o que você está sentindo, né? Mas entender o que você está sentindo. Entender que o corpo fala. Fala. Através do sintoma. Ô Sérgio, e que tipo de profissional procura hoje a formação da terapia? Então, as pessoas que são mais, que têm mais afinidade com esse tipo de trabalho, naturalmente, são as pessoas que já estão trabalhando ou com o corpo ou com a psique, né? Então, os fisioterapeutas, que estão interessados no trabalho corporal global e que já têm uma compreensão que esse trabalho corporal global não pode ser separado da parte sensorial, emocional, afetiva. Então, essas pessoas veem na formação como uma especialidade. E os psicólogos também, muitos psicólogos clínicos que se deram conta na prática que trabalhar com o verbal ajuda até um certo ponto. Mas tem muita memória que o paciente não consegue ter acesso. E ele não consegue ter acesso por quê? Porque essa memória não está no campo informativo, né? Não é uma memória que ele pode recorrer pelo pensamento mental. É uma memória que está gravada no corpo, especialmente as memórias dos traumatismos mais arcaicos, mais primitivos, que datam de uma época quando não existia pensamento, só existia sensações. O bebê, você sabe que o bebê entre 0 e 1 ano aproximadamente, ele grava a memória no sistema sensorial, porque ainda não tem a capacidade de pensar, ele não tem o aparato a pensar. Então, ele não grava pensamentos, ele grava sensações. E o nosso trabalho é de justamente reestimular essas sensações e colocar palavras nelas para recuperar a memória. E o que acontece é que quando a pessoa consegue recuperar essas memórias muito antigas ou muito reprimidas, então faz um efeito psíquico muito profundo nela. Por quê? Porque é como se ela está recuperando um pedaço da sua história, como um quebra-cabeça, né? Mas tinha vazios, tinha buracos, né? E o fato de poder recuperar essa memória traumática, na maior parte do tempo, né, permite que a pessoa pode se sentir mais integrada na história dela e, consequentemente, na sociedade e na vida. Sérgio, obrigado por ter passado por aqui, pela tua entrevista. Muito obrigado. Da Janela fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá.